C-Software, gestão inteligente. CS Imagem, soluções. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite para essa apresentação, né? Obrigado, Savoia. E não existe conflito de interesse, né, na apresentação. Então, falando de doenças da aorta, basicamente o que a gente tem são todas as doenças que podem acometer qualquer estrutura do organismo, né? Desde degenerativas, inflamatórias, traumáticas, a gente não fala muito de neoplasia aqui, e que, em última instância, elas podem levar a aneurismas, dissecções, roturas, e eu não coloquei aqui, mas estenoses também, né? Então, o que a gente quer evitar é esse tipo de alteração, que seria a via final dessas doenças, e daí entra a importância dos exames de imagem, né? Tem vários exames que podem ser utilizados para avaliação da aorta, né? Ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e até a angiografia convencional. Mas aqui eu vou falar da tomografia computadorizada, que é o método mais utilizado e o mais indicado para a avaliação da aorta. A ressonância magnética entraria, então, como alternativa à tomografia, caso essa não pudesse ser realizada. E os outros métodos, como a angiografia, são mais utilizados para tratamento, né? Elas acabam fazendo a angiografia para programar, já armada para fazer o tratamento junto. E o ultrassom acaba sendo utilizado como segmento. Então, por que é utilizada a tomografia? Porque é o método mais indicado, né? É um método rápido, né? O custo é relativamente mais baixo quando comparado com a ressonância magnética, que seria a alternativa, né? A execução do exame e a interpretação das imagens são mais fáceis. É um método minimamente invasivo, tem uma excelente resolução espacial. Ele permite um bom contraste entre a aorta e as demais estruturas que estão circundando, né? E tem uma acurácia de 92% para a detecção de anormalidades na aorta, sejam elas qualquer anormalidades, né? Então, aqui a gente inclui todas as possíveis alterações da aorta, né? Se a gente for segmentar em diferentes tipos de alteração, acaba sendo até mais eficaz. Mas, assim, existe um porém, né? A tomografia começou a ser utilizada para a avaliação da aorta quando se desenvolveu a tecnologia de multidetectores, né? Foi a partir desse momento que a tomografia começou a ser utilizada como a angiotomografia para a avaliação da aorta. A tomografia de multidetectores, o que ela tem de diferente? Ela incorpora várias fileiras de detectores ao longo do eixo longitudinal do paciente, né? Isso permite uma aquisição mais larga, volumétrica, quando comparada com um único detector. E essa aquisição volumétrica, ela permite que a gente faça reconstruções com espessuras variadas da área que foi coberta pelo exame. Então, o que a gente tem é isso aqui, né? São vários detectores. Dependendo do fabricante, existem tamanhos diferentes dessas fileiras, né? Geralmente, os mais centrais são os menores, os mais finos, e os mais periféricos são os mais grossos, né? E a gente tem aí uma espessura mínima de 0,5 milímetro de tamanho desses detectores. Também existem, desde o começo da utilização dessa tecnologia, os aparelhos evoluíram também, né? Então, começou com 4 fileiras de detectores, hoje em dia a gente tem até 320 fileiras, né? E cada vez mais fina a possibilidade de reconstrução e mais rápidos os equipamentos. Então, aqui a gente mostra, né? Os cortes são adquiridos com até 0,5 milímetro de espessura, né? Isso permite, então, a reconstrução, imagens isotrópicas, né? Ou seja, as reconstruções têm a mesma resolução da imagem adquirida, axial, em qualquer plano, né? Axial, sagital, coronal ou até oblíquos e curvos. Então, o que a gente tem, no fim das contas, é isso, né? Desde do início da tomografia, essa aqui é a primeira imagem da tomografia feita, e o que a gente tem hoje em dia é isso aqui. Então, por que a tomografia multislice permitiu a avaliação da aorta, né? Primeiro, porque a aquisição é mais rápida, né? Então, a gente consegue um tempo arterial vascular em toda a extensão da aorta, né? Quando a gente adquire a aorta torácica e abdominal, o que era impossível antigamente. A gente envolve um menor tempo de apneia, então o paciente consegue fazer uma apneia durante toda a aquisição do exame. E, como eu falei, a aquisição é volumétrica, né? Com possibilidade de reconstrução das imagens com espessura mais fina. Isso permite reformatações multiplanares e tridimensionais com uma resolução espacial muito melhor. A gente consegue ver pequenas alterações em qualquer plano que a gente quiser fazer, né? Lembrando, então, que não é qualquer equipamento multislice que permite essa avaliação, né? Os equipamentos têm que ter pelo menos 16 fileiras de detectores, e eles vão permitir a aquisição com 0,5 milímetro em tempo no qual o paciente consegue manter a apneia.
Falando algumas palavras sobre a tecnologia de dupla energia, né, que foi incorporada mais recentemente aqui no parque de equipamentos, né. Ela permite a separação do espectro de alta energia do espectro de baixa energia, né. Então, nos outros equipamentos os convencionais, a gente tem só um espectro de energia, né, que emite o feixe de raio-x. Nos de dupla energia, a gente tem separação de dois espectros, um de mais baixa e outro de mais alta. Separando esses dois espectros, o que se tenta fazer é tentar diferenciar os diferentes materiais que compõem as estruturas que nós estamos avaliando. No caso da horta, a grande vantagem que a gente tem é isso aqui, né? A gente consegue fazer uma aquisição sem contraste virtual, ou seja, a gente consegue subtrair o contraste baseando na emissão das duas fontes de energia e fazer artificialmente uma sequência sem contraste, que é o que a gente tem aqui, né? Então, a vantagem aqui seria a gente não precisa irradiar o paciente para fazer uma fase pré-contraste, né? O que é imprescindível nos exames. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Então, o que compõe o exame? Sobre o que nós vamos falar mais detalhadamente aqui nessa apresentação. O exame é composto pela aquisição das imagens, injeção do meio de contraste, a visualização, o pós-processamento e a documentação, sendo esses três últimos aqui englobados na análise das imagens, né? Então, começando pela aquisição das imagens, né? A aquisição envolve o posicionamento do paciente, os parâmetros que nós vamos utilizar para adquirir essa imagem, né? E a área que vai ser coberta pelo exame, né? O posicionamento, o paciente, como todo mundo já sabe, é posicionado em decúbito dorsal horizontal, a cabeça primeiro, os membros superiores elevados, a punção tem que ser feita no membro superior direito, preferencialmente, né? E o corpo deve ser alinhado no meio da mesa, que seria o isocentro da imagem. A área de cobertura é muito importante que a gente restrinja a região de interesse, né? Tanto no plano longitudinal quanto no FOV, né? A gente consegue evitar a irradiação desnecessária dessa forma, reduzir o tempo de apneia, reduzir o volume do meio de contraste administrado e a melhora da resolução espacial, como já foi falado aqui antes, né? Se a gente restringir o FOV, a gente usa o mesmo número de pixels para avaliar uma área menor. Então, a gente aumenta a resolução espacial daquela área. Então, aqui um exemplo, né? Aqui seria uma anjo do antebraço da mão direita, né, para avaliar essa fratura aqui, né? Então, aqui foi adquirido a anjo do membro com uma parte do tronco do paciente, né? Notem que aqui a gente tem uma perda da resolução espacial dessa artéria, né? A mesma coisa aqui, a gente tem o contorno meio borrado, a gente consegue ver tão bem o contorno dessa artéria. Ao passo que isso aqui seria um exemplo do detalhe da mão, né? Então, o que se queria avaliar aqui se teria alguma lesão arterial nessa mão, com a osteossíntese, a gente não consegue ver tão bem aqui, né? Quando a gente restringe a área de interesse, a gente tem esse tipo de imagem, né? A gente consegue ver muito melhor as artérias da mão, as pequenas artérias de fino calibre, e a gente consegue, inclusive, fazer uma reconstrução de superfície mais adequada, já aqui com a área que recebeu o enxerto. Os parâmetros de aquisição, né? O que a gente tem que considerar na aquisição das imagens, né? A colimação, a espessura do raio, né? A espessura do corte, o pitch, que é quanto a mesa anda por rotação sobre a espessura do raio, que deve ser ao redor de 1, né? Idealmente. A interpolação é quanto de uma imagem vai se sobrepor a outra, né? Geralmente, o que a gente faz é 50%, para que a reconstrução nos outros planos fique com uma boa qualidade, né? Sem degrau. A matriz de reconstrução é fixa, né, de 512. O FOV, como já foi falado antes, deve ser o mais ajustado à área de interesse possível. E, de preferência, acoplamento ao eletrocardiograma, que eu vou falar um pouquinho mais adiante por quê. Então, a colimação aqui, só um exemplo, que a gente pode mudar a espessura do raio, que, em última instância, vai ter impacto em quantas fileiras de detectores vão ser estimuladas, né? Lembrando que quanto mais fino o raio, menos fileiras de detectores são estimuladas e mais demorado vai ser o exame. E aumentando a espessura, a gente consegue um exame mais rápido, um volume maior, mas a gente pode perder em algumas espessuras determinadas de reconstrução. A gente pode não conseguir fazer algumas reconstruções em determinadas espessuras, dependendo, obviamente, do equipamento que a gente está utilizando. A matriz de 512, né? Lembrando que a unidade mínima aqui que a gente vai considerar seria o voxel, né? Que é a unidade de volume. A gente vai considerar isso quando com relação à reconstrução das imagens, né?
E o acoplamento ao eletrocardiograma, que deve ser realizado sempre nos exames da aorta torácica, né? O que ele promove? Uma redução significativa de artefatos que estão relacionados ao batimento cardíaco e à pulsatilidade da aorta. Esses artefatos podem mimetizar, eventualmente, dissecções e aneurismas saculares, né? A gente consegue identificar melhor dissecções e hematomas murais na aorta ascendente, né? A gente consegue avaliar mais adequadamente a região valvar, o seio coronariano e a aorta ascendente, né? Lembrando que o acoplamento pode ser interrompido quando a gente passa da aorta torácica para a aorta abdominal. Alguns equipamentos, inclusive, a gente não tem nenhum artefato, às vezes a gente tem um pequeno degrau nesse momento quando a gente desfaz o acoplamento ao eletrocardiograma. Então, aqui é um exemplo, né, da qualidade da imagem. Isso aqui é uma imagem com um acoplamento ao eletro, né, a gente consegue ver muito bem esse flap de dissecção aqui, né, e a gente, na reconstrução, notem que a reconstrução tem uma qualidade muito boa e a gente consegue ver esse mesmo flap aqui na reconstrução. A gente poderia ter dificuldade de identificar esse tipo de alteração se a gente não faz o acoplamento ao eletrocardiograma na aorta torácica. Mesma coisa aqui. A gente provavelmente não conseguiria ver esse trombo no seio coronariano que se estende para a coronária aqui, se a gente não tivesse feito o acoplamento ao eletrocardiograma. Então, é muito importante, nos exames da aorta torácica, acoplar ao eletro. E a gente tem esse tipo de reconstrução, né, com uma qualidade muito melhor, a gente consegue ver a aorta sem nenhum artefato, inclusive a gente consegue ver as coronárias também, sem artefato nenhum. Agora, quando a gente não acopla, a gente pode ter esse tipo de artefato, né? Notem que aqui a gente tem um borramento do contorno e tem essa imagem de adição em volta da aorta aqui, que pode, inclusive, simular uma dissecção. A gente pode ficar com dúvida se existe dissecção ou não nessa aorta ascendente, caso a gente não faça o acoplamento. A mesma coisa aqui, pior ainda, né? A gente consegue ver, parece que uma dissecção mesmo, ou até uma saculação aqui da aorta ascendente, inclusive simulando um hematoma mural da aorta aqui na fase pré-contraste. É a mesma coisa aqui, uma imagem de adição, parecendo um aneurisma sacular, formado pela ausência do acoplamento ao eletrocardiograma. E algumas palavras sobre modulação de dose, né? É um recurso presente em equipamentos mais recentes, né? Que leva a uma menor exposição à radiação para o paciente, né? Tem se discutido muito a elevação do risco de câncer, né, em pacientes submetidos repetidamente à radiação ionizante, né? O que se reporta é uma elevação de risco de morte por neoplasias em 5%, com uma dose de 1 sievert, né, que seria de 1000 millisieverts. O exame de angiotomografia da aorta geralmente tem em torno de 10 millisieverts, né? Ou seja, não é tanto assim, né? Tanto assim a radiação, mas essa modulação é recomendada porque os pacientes vão ser submetidos provavelmente muitas vezes a exames de tomografia durante a vida, né? Principalmente pacientes mais jovens. Mas lembrando que isso leva a uma perda da qualidade das imagens, né? Por artefatos de ruído. Então a gente tem que sempre avaliar o custo-benefício de fazer essa modulação, principalmente em pacientes obesos, né? A gente pode perder pequenas alterações nesses exames, isso pode ser crucial. Isso aqui é um exemplo, né? Um paciente obeso, foi feito um exame com baixa dose de radiação, a gente tem esse tipo de imagem aqui, o exame foi repetido com uma dose mais alta de radiação, mais adequada para esse paciente, e a gente tem esse tipo de imagem. Então, percebam que nesse caso aqui, não houve ganho de perda, a gente consegue ver bem as alterações. Mas, qualquer coisa pequena que a gente tivesse aqui, a gente poderia perder, né? Então, lembrando que a gente tem que avaliar o risco-benefício, ver a clínica do paciente, ver o tamanho do paciente e ver se realmente isso vale a pena fazer a modulação de dose. Aqui é um outro exemplo, né? A reconstrução coronal desse mesmo paciente, né? A imagem com a modulação de dose e a imagem sem a modulação de dose. Então, isso tem que ser pesado sempre que vai ser decidido pela utilização. E aqui, na reconstrução tridimensional, como fica, né? É só para mostrar como ficam os artefatos de ruído quando você reconstrói tridimensionalmente. Você até consegue tirar esse artefato, né? Recortar, mas não é muito fácil, vai perder um tempo fazendo isso, caso você queira mandar uma imagem tridimensional. E falando um pouco sobre os filtros, eles podem ser uma alternativa caso a gente tenha esse tipo de artefato, né? Aplicando um filtro que é um artifício, lembrando que é um artifício utilizado após a aquisição, isso não faz parte da aquisição das imagens. Isso é feito depois, quando você está avaliando as imagens, você pode aplicar esse filtro, quando você está reconstruindo, desculpa, que pode melhorar um pouco os contornos, mas nem sempre ele vai tornar uma imagem não diagnóstica em uma imagem diagnóstica. Mas lembrando que isso pode ser utilizado aí em algumas situações onde a gente tem artefatos de ruído, principalmente.
Com relação à administração do meio de contraste, né? A distribuição do meio de contraste, ela segue uma série de fatores, né? Ela depende de uma série de fatores. Primeiro, o fluxo que você vai administrar o contraste. Segundo, a duração da injeção desse contraste. Terceiro, concentração do meio de contraste que você vai utilizar, né? E aí, passando para alguns fatores relacionados ao paciente, né? O débito cardíaco desse paciente, o biotipo dele e a patologia que ele apresenta, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado para que você decida como você vai fazer a administração do meio de contraste, sempre pesando o custo-benefício de cada protocolo. Como que é feita a distribuição do meio de contraste, né? Usando aqui como exemplo um teste Bolus, né? O paciente apresenta uma primeira passagem de contraste vascular, né? E aí um segundo pico, que seria uma recirculação. Extrapolando isso para uma série de teste Bolus, que seria como se fosse uma injeção completa do volume de mais ou menos 120 ml, né, que seria mais ou menos 8 teste Bolus, notem que aqui o efeito é cumulativo, né? Conforme você vai aumentando o volume, você vai aumentando também a concentração, né? Então, o primeiro pico aqui e o segundo pico aqui. Então, o que nós queremos? Adquirir a imagem perto do primeiro pico, né? Quando você vai ter maior concentração do meio de contraste na artéria, na aorta. Então, o que nós tentamos fazer é adquirir a imagem na primeira passagem do contraste. E esse contraste vai seguir 4 regras fundamentais, né? Primeira coisa, a contração vai depender do fluxo de administração. Então, quanto maior o fluxo, maior a concentração do contraste. A contração depende da duração da injeção. Então, ela tem um efeito cumulativo, como eu mostrei. Então, conforme você vai injetando, você vai aumentando a contrastação, né? Lembrando que existe a variabilidade individual de cada paciente. Por exemplo, pacientes com baixo débito cardíaco, isso vai levar a uma redução da contrastação, né? E estados patológicos, como obstruções e aneurismas, né? Isso pode retardar a progressão do meio de contraste. Você tem uma obstrução que impede que o contraste progrida, ou que você tem um aneurisma, onde você vai ter um turbilhonamento do fluxo, e esse contraste vai demorar mais para chegar no leito distal, isso vai ter impacto direto na contrastação, na concentração do contraste. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Aqui é só um exemplo para falar a respeito do fluxo de administração, né? Um protocolo de angiotomografia baseado no peso. Você consegue manter todos os parâmetros fixos, alterando só o fluxo de injeção, dependendo do peso do paciente. Então, lembrando que o fluxo vai variar, você pode variar um pouco o fluxo, mas você nunca pode abaixar muito ele, que você vai perder a mais alta concentração, e também não pode deixar ele tão alto assim. Então, o fluxo vai geralmente variar de 4 a 6 ml por segundo. O que é muito importante quando a gente fala na injeção do contraste. Primeiro, o acesso venoso, obviamente. Você não vai conseguir fazer um fluxo de 5 ml por segundo se você não tiver um acesso venoso calibroso, né? Segundo, você não pode fazer valsalva. Por quê? Porque você pode ter esse tipo de alteração, né? Você represa o contraste na cava, o contraste demora mais para chegar na aorta e você vai borrar tudo que está em volta da cava superior. Tá? Então, evitar fazer valsalva nesse paciente. Você pode até pedir para o paciente parar de respirar ao invés de respirar fundo, porque ele pode respirar fundo e sem querer fazer manobra de valsalva, né? Então, não fazer valsalva. E terceiro, restringir, como eu falei, a área de interesse sempre que possível, porque você tem aumento de resolução e você pode reduzir o volume de meio de contraste administrado se você reduzir o slab que você vai fazer, né? A sua área de cobertura. O acesso venoso, então, como eu falei, deve ser calibroso, né? De preferência no membro superior direito, e realizar um flush de soro fisiológico depois que você terminar de fazer a injeção. Por que membro superior direito? Para você não ter esse tipo de artefato aqui da veia bracocefálica esquerda sobre o arco aórtico e sobre os troncos supraórticos. Você pode perder uma alteração desse tipo aqui, uma trombose do tronco arterial bracocefálico. Você não consegue ver essa trombose, por exemplo, com esse artefato aqui na frente. Então, evitar injetar no membro superior esquerdo. Caso você não possa fazer injeção nos membros superiores, existe uma alternativa de você fazer nos membros inferiores, lembrando que você vai ter que ajustar os outros parâmetros, o tempo de injeção e o fluxo, né? A velocidade de fluxo. Então, aqui não fazer valsalva. E com relação à detecção do bolo de contraste, geralmente a gente faz com detecção automática, né? Você posiciona o tracker num determinado segmento e ele vai reconhecer o momento de disparar a sequência, né? Então, primeira coisa importante, você tem que saber o posicionamento adequado do tracker, né? Sempre tendo atenção a aneurismas e estenoses que possam ter pelo caminho aí. Então, se você conseguir colocar, se o paciente tiver um aneurisma, por exemplo, de aorta torácica, você conseguir colocar o tracker abaixo desse aneurisma é melhor, porque você vai evitar
do turbilhonamento de fluxo e evitar que aquele segmento mais distal ao aneurisma fique sem contraste quando você adquire a sequência, né? Então, sempre que possível, evitar colocar acima de aneurismas grandes. Geralmente a gente coloca na aorta ascendente quando o exame for acoplado ao eletrocardiograma, né? A aquisição é um pouco mais lenta quando é acoplado, né? Ou, se não, na aorta descendente, transição tóraco-abdominal para exames da aorta torácica e abdominal, né? A gente ajusta o tracker para uma atenuação um pouco mais baixa do que a correspondente à concentração máxima do contraste, geralmente 150 a 180 unidades Hounsfield, né? Para a gente ter um tempo para o deslocamento da mesa e para a realização de apneia, de forma que o contraste esteja na máxima concentração naquele segmento quando você disparar a sequência. Então, aqui é um exemplo de posicionamento adequado do tracker, né? Dentro da aorta, o tracker não tão pequeno, mas também não tão grande assim, deixando uma folga, e aí aqui a linha para reconhecimento do contraste e disparo da sequência. Aqui é um erro muito comum, que é o erro de posicionamento do tracker. O que tentaram fazer aqui? O que tentaram fazer aqui é colocar um tracker abaixo do aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, né? Então, como o aneurisma chegava na bifurcação, tentaram colocar na ilíaca comum. E não deu certo, porque a ilíaca, com batimento ou qualquer mínima movimentação do paciente, ele pode sair do lugar e aí não é reconhecido o bolo de contraste. Então, cuidado com isso. Evitar colocar em vasos de fino calibre o tracker, né? E aí o que a gente tem é uma sequência assim, né? Já venosa. E aqui, como deveria ser, né? Esse aqui é o aneurisma, né? Aqui já é uma sequência já feita depois, o tracker colocado acima do aneurisma, e a gente tem esse tipo de imagem, já mais adequada. E que fase do meio de contraste nós temos que realizar em exame de aorta, né? Pré-contraste, sempre fazer, né? Por quê? A gente consegue identificar melhor hematomas murais, a gente consegue diferenciar calcificações em trombos murais de eventuais fenestrações e delaminações por meio de contraste, né? O que isso sugere que existe uma instabilidade naquele segmento, naquele aneurisma, né? A gente consegue diferenciar calcificações em trombos no interior de sacos aneurismáticos de eventuais endolix. Então, sempre fazer a fase pré-contraste, a gente sempre faz, né? Arterial, obviamente, sempre fazer, porque é um exame de aorta, né? E a tardia, que a gente faz com 120 a 180 segundos, geralmente após correção endovascular de aneurismas. Por quê? Para a gente conseguir identificar eventuais endolix de baixo fluxo, né? A gente pode não conseguir identificar um endolic na fase arterial, se ele for um endolic de baixo fluxo, geralmente endolic do tipo 2. Tá? Então, aqui, por que fazer a fase pré-contraste? A gente consegue identificar muito bem eventuais hematomas murais na aorta, que a gente tem aqui, né? Na aorta torácica, na aorta abdominal, além aqui da gente ter um derrame pleural de alta atenuação, né? Esse hematoma provavelmente estava roto já. E aqui esse mesmo exame na fase pós-contraste, notem que a gente não consegue identificar isso adequadamente como um hematoma mural quando a gente injeta contraste, né? Então, daí a importância da fase pré-contraste. A mesma coisa aqui. A gente consegue saber que isso aqui não é uma fenestração, não é uma delaminação do trombo num aneurisma, mas sim uma calcificação nesse trombo, mas só porque a gente fez a fase pré-contraste. Tá? Então, sempre fazer a fase pré-contraste. E aqui é a fase tardia, né? Notem aqui um aneurisma de aorta abdominal infrarrenal corrigido, com uma prótese endovascular aqui. A gente não consegue identificar nenhum endolic nessa fase arterial, né? Mas na fase tardia, notem que já tem contraste aqui nos sistemas coletores, né? A gente consegue ver um belo endolic aqui dentro do saco aneurismático. Tá? Então, é muito importante também fazer a fase tardia, pelo menos na altura onde tem endoprótese, nos exames onde já o paciente foi submetido a tratamento endovascular para aneurismas. Então, resumindo aqui a injeção do meio de contraste. Acesso calibroso no membro superior direito, fluxo de 5 a 5,5 ml por segundo, de preferência, mas não inferior a 4, né, porque a gente não vai ter um efeito angiográfico se a gente fizer isso, mais baixo que 4. O flush sorofisiológico para lavar aquele contraste na veia bracocefálica, né, e na cava superior. Detecção de disparo automático da sequência, né? A gente tem que lembrar de posicionar adequadamente o tracker, e as sequências realizadas sem contraste e arterial sempre, e a tardia após correção endovascular de aneurismas. Então, passando para a análise. A visualização das imagens, né? O que a gente tem que considerar na visualização das imagens? A espessura das reconstruções, que ferramenta que nós vamos utilizar, né? CIPAX ou estação de trabalho específica, e o pós-processamento das imagens.
Aquisição. Geralmente a gente faz com a menor espessura possível. Se possível, meio milímetro de espessura. Tá? Mas isso só para aquisição. As imagens que nós vamos reconstruir e mandar para a estação de trabalho podem ser um pouco mais espessas. Né? A gente geralmente faz de 1 com 0,8 até 2 com 1 milímetro. 1 com 0,8 de interpolação, né? Ou 2 com 1 milímetro de interpolação. Notem aqui 50% mais ou menos. Né? Por quê? Porque você vai ter reconstruções com qualidade melhor. Né? Superior a 2, você já começa a ter um pouco de artefato de reconstrução. Então, você pode perder algumas pequenas alterações e a reconstrução não ficar tão boa assim. Então, no máximo, 2 com 1 milímetro. Né? Que imagens nós vamos armazenar no PAX? De preferência, aquelas que você utilizou para diagnóstico. Né? Com 0,8 até 2 com 1 milímetro. Obviamente, isso vai depender do espaço que você tem disponível para armazenamento das imagens no PAX. Caso você não consiga armazenar um grande volume de imagens, obviamente você vai armazenar imagens um pouco mais espessas, que são em menor número. Né? Com relação à documentação, se você for fazer uma documentação em filme ou papel, as imagens axiais, obviamente, não dá para ser as imagens mais finas, que você tem um grande volume. Aí você pode reconstruir de 3 com 3 para documentação, mas só para documentação. Você nunca vai utilizar isso aqui para diagnóstico angiográfico. Tá? E para mídia portátil, acesso remoto ou nuvem, as imagens que você utilizou para diagnóstico. Por quê? Geralmente o cirurgião vascular que vai receber o teu exame, ele sabe ver as imagens, ele sabe reconstruir, ele sabe medir. Então, você tem que mandar, de preferência, as imagens para que ele possa reconstruir e fazer as medidas dele. Né? Então, eles gostam disso. Então, você acaba tendo uma relação melhor com o cirurgião vascular, você acaba sendo referenciado se você mandar esse tipo de reconstrução. Com relação à ferramenta utilizada, PAX ou estação de trabalho específica, obviamente vai depender dos recursos que cada uma tem. Né? Se você PAX dispuser de ferramenta de visualização e reconstrução com recursos MPR, MIP e Volume Rendering, está suficiente, você consegue fazer a sua análise no PAX. Caso ele não disponha disso, aí você tem que lançar mão da estação de trabalho específica de cada vendedor. E aí vai depender do que o seu serviço tiver. Sempre avaliando as imagens fonte axiais pré e pós-contraste, né? Isso sempre, mantendo sempre uma rotina para você não perder nenhuma eventual alteração que você tenha. Né? Depois disso, sempre reconstruir. Né? Você tem sempre que fazer a avaliação da anjo de aorta nos 3 planos, eventualmente no oblíquo, eventualmente também no curvo. Tá? Então, sempre fazer esse tipo de reconstrução, isso faz parte da análise do exame. Né? Geralmente, medidas feitas no MPR, né? Então você sempre coloca nos 3 planos, medida sempre feita de diâmetro no plano axial verdadeiro do vaso. Então, se ele for tortuoso, angular de forma que você coloque ele num plano axial verdadeiro para poder fazer as medidas dos diâmetros, e sempre englobando parede externa quando você for avaliar aneurismas. Né? Mudando janelas, sempre também, você consegue diferenciar, às vezes, calcificações parietais do contraste intravascular mudando janelas, você consegue identificar pequenos extravasamentos mudando janelas, então sempre variar a janela para avaliar as imagens. Né? Você consegue caracterizar melhor as paredes vasculares também, mudando a janela, porque a imagem, geralmente, que você recebe do exame, geralmente está um pouco mais estourada do que deveria ser. Então, abrindo um pouco a janela, você consegue delimitar melhor as estruturas. Né? E fazendo as medidas, como eu falei, sempre nos planos axiais verdadeiros dos vasos, as medidas de diâmetro. Então, aqui é um exemplo, né, de por que mudar a janela. Aqui a gente tem uma imagem mais estourada, que é a imagem que a gente recebe do aparelho, do equipamento. Né? O paciente tem uma prótese endovascular aqui que você não consegue ver tão bem. Quando você faz a mudança de janela, você delimita muito melhor a endoprótese. Mesma coisa aqui. Pequeno extravasamento no meio de contraste, uma lesão traumática de aorta. Você, tendo uma janela estourada, você não conseguiria ver esse extravasamento. Você poderia ver isso aqui como uma estrutura só, né? Não um pseudoneurisma aqui. Mesma coisa aqui, na reformatação sagital. E, não é o nosso escopo aqui, mas quando você for avaliar vasos menores, a mesma coisa. Né? Você, abrindo um pouco mais a janela, você consegue identificar melhor as paredes e eventuais calcificações parietais que possam existir aqui, diferenciando elas do contraste intravascular. Reconstrução, aqui é a mesma coisa, mudando a janela, a gente consegue ver melhor essa dissecção de aorta e essa dissecção que se estende para a artéria renal esquerda. Notem que se a gente não reformatar aqui, você não conseguiria ver tão bem essa dissecção com essa trombose parcial da veia renal esquerda, de uma dissecção que se estende da aorta, né? Que vem aqui para cá, para a renal esquerda. Né? É a mesma coisa aqui. A gente não veria tão bem mudando a janela e sem reformatar.
Então, é imprescindível alteração de janela e reformatação nos 3 planos e eventuais planos oblíquos. Mesma coisa aqui, né? Você consegue ver melhor esse hematoma retroperitoneal, esse aqui é um aneurisma roto de aorta, né? Lobulações, e um hematoma retroperitoneal. Você consegue ver melhor esse hematoma com a janela um pouco mais aberta aqui. Né? E a mesma coisa aqui, a gente abrindo um pouco mais a janela, a gente consegue ver esse aneurisma comunicando com a fístula para a cava, né? Para a cava inferior, que a gente vê aqui, e na reformatação a mesma coisa, a gente vê um aneurisma com a fístula para a cava inferior. Então é muito importante esse tipo de atitude quando a gente está avaliando os exames. Com relação à documentação, sempre documentar as imagens axiais, né, seja qualquer que for a mídia, né, documentar imagens-chave, né, como reconstruções multiplanares, tridimensionais, o MIP, né, incluindo nessas documentações os principais achados e as principais medidas que você está fazendo, né? Para quem vai receber o exame saber como você mediu, conseguir ver o diâmetro máximo, e para eventuais comparações futuras também por profissionais que podem ser você ou não ser você. Então você tem que documentar aquilo para que a pessoa que vai ver o exame futuramente saiba como foi medido, para medir exatamente igual e fazer a comparação. Então, aqui é um exemplo, né, de documentação, imagens-chave. Aqui é uma reformatação multiplanar curva, né? O volume rendering, os vasculares gostam muito desse tipo de imagem. Eles conseguem ter uma visão global da aorta com o volume rendering, né? Então, eles gostam de receber esse tipo de imagem, então sempre documentar esse tipo de imagem. E eu recomendaria também, inclusive, fazer com os reparos ósseos, né? Eles podem vir a utilizar os reparos ósseos durante uma angiografia para um tratamento endovascular. Então, eu também recomendaria sempre colocar os reparos ósseos com variadas transparências. Então, para concluir, os principais pontos da apresentação, né? A tomografia é o exame de escolha para a avaliação da aorta, o exame de imagem de escolha para a imagem da aorta, né? Os equipamentos utilizados devem ter 16 fileiras de detectores ou mais, né? Deve ser feito acoplamento ao eletrocardiograma em exames da aorta torácica. Com relação à administração do meio de contraste, acesso calibroso, de preferência no membro superior direito, fluxo de pelo menos 4 ml por segundo e detecção automática do bolo de contraste. As sequências realizadas sem contraste arterial sempre, né, e a tardia após correção endovascular de aneurismas. A avaliação das imagens deve ser feita em ferramenta com recursos MPR, MIP e VR, né, sempre avaliando diferentes janelas, diferentes planos e documentando as imagens-chave. Era isso. Obrigado.